para você que gosta desse crochê clássico, delicado e que faz parte do nosso dia a dia, aquele crochê assim que traz uma certa elegância para nossa casa, esse canal foi feito para você. E a gente sabe, né, que para aprender a fazer crochê do jeito certo e com facilidade, uma boa aula, direto ao ponto e simples faz toda a diferença. É por isso que hoje nós já vamos começar a falar do ponto mais básico no crochê e que você vai usar para fazer todos esses trabalhos que eu mostrei aqui até agora. Você precisa aprender a fazer esse ponto, que é o mais básico do crochê. No crochê, depois que você domina os pontos básicos, porque o crochê tem alguns pontos que são super básicos. E aí, depois que você domina eles, o que que acontece? Fica muito mais fácil de você fazer qualquer trabalho, porque com esses pontos básicos, a gente consegue fazer uma infinidade de trabalhos. Todos esses que eu estou mostrando aqui têm apenas pontos básicos. Então, é muito importante que você aprenda e treine a fazer esses pontos básicos. E hoje nós vamos falar do primeiro deles, para você já conseguir iniciar no crochê. E é por isso que o crochê é muito democrático. Todo mundo que quiser aprender crochê vai conseguir. Claro que você vai passar por um período de treinamento, de aprendizado, mas é recompensador ver as lindezas que são produzidas nesse processo. Mas claro, você vai ter que querer aprender. Não adianta você assistir uma aula, por melhor que ela seja, se você não tiver a vontade de aprender, não vai sair nada. Porque eu costumo dizer, eu sempre falo, que quem diz que crochetar é coisa de velhinha, não vai ser uma velhinha crocheteira. Porque se você não tem interesse de aprender agora, enquanto é jovem, ou se você não tem interesse nesse trabalho porque acha que é coisa de velhinha, quando você ficar velhinha, você também não vai ter interesse, e então não vai ser uma velhinha crocheteira. É por isso que o crochê é para quem tem vontade. Se você tem vontade, vamos juntos aprender agora o ponto mais básico, que você vai fazer trabalhos lindos com o crochê e embelezar a sua casa. Se você concorda comigo que quem acha que crochê é coisa de velhinha não vai ser uma velhinha crocheteira, comenta aqui embaixo. Eu também concordo. Agora vamos para a aula, que eu já falei demais, né? O ponto mais básico que a gente tem no crochê, ele se chama ponto corrente. Ponto corrente. Não é à toa que ele tem esse nome, é porque quando a gente forma vários pontos corrente, geralmente nos gráficos e nas receitas ele vem com esse desenho aqui, ó, que é uma argolinha. E quando a gente faz vários pontos correntes, um ao lado do outro, eles formam, todos juntos, o que parece muito uma corrente. Então, não é à toa que ele tem esse nome, ponto corrente. Basicamente, a gente pode explicar ele como da seguinte maneira: a gente vai ter um fio de linha aqui, que vai fazer uma argolinha inicial, tá? Depois, a gente vai pegar e vai trazer a linha, ela vai passar por dentro dessa primeira argola e ela vai fazer uma segunda corrente, e assim sucessivamente. Então, a gente vai tá trazendo a linha para dentro da argolinha inicial, e aí vai formando o ponto. Então, agora, vamos lá para a nossa agulha. Aqui, eu tenho um barbante, que é o que você vai precisar para iniciar no crochê, uma linha. E vamos precisar também de uma agulha de crochê, essa agulha que tem essa pontinha aqui. Para que serve essa pontinha? Para a gente conseguir puxar a linha com mais facilidade e formar os pontos necessários. A linha sempre tem que ser compatível com a agulha. Como é que a gente sabe se a linha é compatível com a agulha? Ou na hora de comprar, a gente já compra a linha, a agulha, conforme a linha que a gente for comprar, né?
que sempre tá especificado lá no rótulo da linha, qual agulha que serve para aquela linha, ou a gente pode também estar olhando aqui, ó, sempre no início da agulha, a gente tem uma certa espessura que vai ser o tamanho dessa agulha, que é medida em milímetros, geralmente vem anotado aqui na agulha também. Essa minha é tão pequena que não tá anotado aqui, só tem uma numeração ali da própria marca. Mas, a gente pode estar vendo da seguinte maneira, se a minha linha for da mesma espessura do início da agulha, elas são compatíveis. Então, essa minha agulha provavelmente tem 1 milímetro, tá, de espessura, e a minha linha é compatível com ela. Então, você vai precisar de um fio para fazer o crochê e de uma agulha para fazer o crochê. Agora, para a gente iniciar o nosso trabalho, a gente solta, ó, o fio vai vir todo enrolado aqui no cone ou ali no novelo, né? Que às vezes vem em novelo as linhas de crochê. Então, ela vai vir bem enrolada no cone ou no novelo e a gente vai soltar. Então, a gente vai soltar um pouco de linha aqui pra gente conseguir fazer, pra ela ficar solta aqui, a gente ter um espaço pra trabalhar, tá? Dica, primeira dica, não solte muita linha do cone. Deixa só um pouco só de linha para não ficar direto repuxando aqui do cone. Mas se você soltar linha demais, ela vai se amontoar demais aqui, conforme a gente for fazendo o trabalho. É provável, bastante provável, se você soltar linha demais aqui, ela ficar toda amontoada, que elas façam um nó ali em si, a gente nem percebe, elas acabam fazendo um nó e depois você não vai conseguir desmanchar esse nó, vai ser bastante trabalhoso, às vezes a gente nem consegue, e aí vai estragar o teu trabalho, porque tu vai ter que cortar a linha, e não é o ideal. O ideal é a gente fazer com a linha contínua. Então, primeira dica, não solta a linha demais do cone. Conforme a gente for fazendo o trabalho, a gente vai soltando um pouquinho mais de linha. Não adianta querer soltar toda a linha do trabalho de uma vez só, tá bem? Então, aqui eu tenho a ponta da linha e ela segue contínua até no meu cone. Para iniciar o trabalho da correntinha do ponto corrente, a gente precisa de uma primeira corrente, lembra? Então, a gente pode trançar aqui a linha, dessa maneira aqui, eu fiz uma primeira argolinha. Mas ela precisa ficar fixa, porque senão eu vou puxar e vai desmanchar a minha primeira argola, né? Como que a gente faz para ela ficar fixa? Eu sempre inicio meu trabalho desse jeito, eu faço uma argolinha, seguro aqui com o dedo polegar, passo a linha ali por trás, aqui, e seguro com os outros dedos, assim. Então, eu tenho a minha primeira argola, que eu tô segurando aqui com o dedo, e eu passei a linha aqui como um passador mesmo, pra mim conseguir pegar ela depois, que eu vou ter que pegar ela com a ponta da agulha aqui e puxar pra onde? Pra dentro da minha primeira argola, tá? Então, eu tenho aqui a minha primeira argola, passei a linha aqui por trás, que é onde eu vou puxar. Então, eu passo a minha agulha aqui por dentro da argola, pego a linha aqui atrás, ó, pelo lado direito pra esquerda, então, passo a agulha aqui, pego com a pontinha e puxo pra onde? Pra dentro da minha primeira argola. Eu tô fazendo bem frouxo aqui pra vocês conseguirem ver. Aí, escapou, viu? Vai acontecer com você também, se você estiver aprendendo. Então, aqui, de novo, passa a agulha por dentro da argola, vai lá atrás, puxa a linha com a pontinha da agulha pra dentro dessa argola aqui. E aí, então, eu tenho a minha segunda corrente, ó. Aí, eu posso soltar. Vou soltar aqui, e aí, fez um nozinho. Posso até tirar a agulha, ó. Fez um nozinho. Ó. Tenho a minha primeira argola, que ela não desmancha mais. Agora, novamente, coloca esse nozinho. Na verdade, se tu puxar aqui, ele vai desmanchar tudo, ó, tá vendo? Então, com a agulha, a gente pode dar uma puxadinha aqui, ou puxar de volta aqui, que a argolinha continua ali presa.
Então, para prosseguir o ponto corrente, aqui foi só a primeira argolinha, agora que a gente vai começar a fazer o ponto corrente, tá? Eu vou pegar aqui, vou dar uma puxadinha pra diminuir essa argolinha. Ó. Vou deixar ela um pouquinho maior pra vocês conseguirem ver. Aí, eu vou segurar aqui com o meu dedo polegar, junto com o indicador aqui dessa forma. E eu ainda consigo passar a minha agulha aqui por dentro, ó. E agora, eu vou segurar bem firme aqui, tá? E vou passar essa linha aqui, ó, por cima do meu indicador, e lá atrás, os dedos vão segurar a linha. Porque aqui agora, ele vai ser o meu passador, esse dedo. Passador por quê? Porque eu tenho que colocar a agulha por dentro da minha primeira argola, e lá atrás, puxar a linha que tá ali no meu dedo, e puxar pra onde? Pra dentro da minha primeira argola, pra formar a primeira corrente. Então, aqui, ó, eu tenho a minha primeira corrente formada. Só que tá tudo meio frouxo, né? O ponto tá tudo muito largo. Então, agora, a gente precisa dar uma apertada nesse ponto. E aí, a gente pode ir puxando a linha lá atrás. Eu não tiro a agulha aqui do ponto, tá? E vou puxando lá atrás, ó. Posso ir fazendo um movimento dessa forma que ele vai diminuindo o ponto, na verdade, vai estar apertando ali, ó. Tá vendo como já ficou apertadinho? Porque eu fui fazendo esse movimento e puxando a linha lá atrás. Agora, ficou bem apertado, eu não vou nem conseguir fazer ponto. Porque tá muito apertado, virou um nó. Então, eu posso tá soltando aqui, ó, puxando a minha agulha, que o ponto vem. Seguro aqui, puxo lá atrás, ó, o ponto vai apertando. Ele vai apertando até onde? Até na espessura da minha agulha. Para isso que serve a espessura da agulha, para dizer qual vai ser o tamanho do ponto. Ó, agora eu tenho uma argolinha aqui dentro da minha agulha. Para mim fazer um ponto corrente, o que que eu preciso fazer? Puxar uma linha aqui para dentro dessa argolinha. Ó, vou puxar, quer ver? Vou puxar esse ponto, é uma argolinha, tá vendo? O ideal é a gente fazer com a linha quase justa na agulha, tá? Ó. Ela tá bem soltinha, eu consigo mexer aqui a agulha dentro do ponto, mas é uma argolinha. E eu tô usando aqui o indicador como meu passador de linha. Então, eu venho aqui atrás, puxo a linha pra dentro dessa argolinha que já tá ali. E assim, eu formo uma nova corrente. De novo, venho aqui atrás, puxo a linha com a agulha pra dentro da corrente que já tá ali. Argolinha na agulha, vai lá atrás, busca a linha, puxa pra dentro da argolinha que já tá ali. Cada vez que eu faço isso, eu formo uma nova corrente, então, é um novo ponto. Ó, mais um ponto. Vou lá atrás, busco a linha, trago pra dentro da argolinha que já tá ali e puxo. Quanto mais apertada a linha tiver aqui dentro, quanto mais frouxa, ó. Quanto mais eu puxo, mais frouxo fica o ponto. Quanto mais eu puxo aqui atrás, ó. Ó, puxo aqui atrás. Mais apertado fica o ponto aqui na minha agulha. Quanto mais apertado, mais difícil de fazer. Então, cuida pra não deixar tão apertada essa argolinha aqui dentro da agulha, ó. Ela não pode nem ficar muito solta, pro ponto não ficar muito grande aqui. Tá vendo que tá quase tudo igual, minha argolinha aqui, minha corrente? Então, a gente busca lá atrás e tenta deixar sempre as argolinhas do mesmo tamanho. Porque aí, o ponto vai ficando meio que parecido, sempre do mesmo tamanho. Busco lá atrás, puxo. Busco lá atrás, puxo. Outra coisa que vai acontecendo, ó, conforme eu vou fazendo, o meu ponto, ele vai crescendo aqui, né? Vou soltar a agulha aqui, peraí. Ele vai crescendo aqui, ó. Se você não movimentar o dedo, o trabalho pra trás,
como é que você vai continuar fazendo assim? Ó, tá vendo que tá ficando mais difícil? Então, conforme a gente vai fazendo, a gente precisa soltar aqui e puxar o trabalho mais pra baixo, pra começar daqui novamente. Então, aqui, ó, fica mais fácil de fazer. Vou lá atrás, busco a laçada, né? E puxo aqui. Vou lá atrás, puxo a laçada pra dentro da minha argolinha. E assim eu vou fazendo, ó. Quanto mais eu vou fazendo, sem mexer o meu dedo, o trabalho vai indo pra trás aqui, né? Ele vai ficando por cima do meu dedo, então vai ficando mais difícil de fazer. Aí, novamente, eu tiro o dedo, puxo o trabalho pra baixo pra segurar aqui mais embaixo. E é assim mesmo, tá? E aqui a gente segue fazendo e puxando o trabalho. Ó, vou fazendo, vou fazendo. Quando já tá difícil de fazer a argolinha lá na frente, puxo o trabalho pra trás. E assim, a gente segue fazendo correntinhas. Cada vez que eu vou lá e puxo o ponto pra dentro, eu formo um novo ponto corrente. Então, aqui a gente já consegue contar, ó. Um ponto corrente, 2 pontos corrente, 3 pontos corrente, 4 pontos corrente. Ó, ficou difícil, puxa pra trás, começa novamente, ó. Um ponto corrente, 2 pontos corrente, 3 pontos corrente, 4 pontos corrente. Aqui, a cada 4 pontos corrente, já fica ruim de fazer, então, eu tenho que puxar pra trás aqui e começar o trabalho de novo. E assim, a gente segue fazendo. O que que você consegue fazer com esse ponto corrente, ó? Tá vendo que bonitinho que tá ficando? Nesse primeiro momento, a gente consegue fazer uma pulseirinha. Então, escolhe uma linha bem bonita, e aí você vai fazendo correntinha até circular o teu pulso todo, e aí você consegue fazer uma pulseirinha bem legal. Ó, soltei tudo, né? Como é que eu volto? Passo o meu dedo indicador aqui, seguro com o polegar o trabalho, a agulha aqui dentro da primeira argolinha. E aí, qual é a teoria aqui? Eu tenho que puxar a linha pra dentro dessa argolinha que eu tenho na agulha. Então, eu vou lá atrás, busco a linha com a minha agulha, passo por dentro da argolinha, fiz um ponto, e assim a gente segue fazendo. Então, a sua tarefa para hoje é executar esse ponto corrente e fazer uma pulseirinha aí. Agora, no final, eu vou mostrar como é que a gente faz para arrematar essa pulseirinha, tá? Tá vendo que a minha linha aqui, ó, acabou? Ela já tá puxando direto do cone de novo? Então, agora, o que que a gente faz? Puxa mais um pouquinho de linha aqui, bate na câmera para variar, né, um pouquinho. Se você ainda não deu like nesse vídeo, então dá, porque é bem difícil de a gente estar gravando e fazendo. Deixa o like aí, se inscreve no canal. E agora, que a gente puxou um pouquinho de linha, seguimos fazendo as correntinhas aqui. Eu vou fazer até ela circular o meu pulso todo. Deixa eu ver se já deu. Não, vou fazer mais um pouquinho. Atrás, puxa, um ponto corrente. 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Vamos ver se agora já deu. Ó, agora já
tá bem próximo de fechar o meu pulso, né? Na verdade, já deu. Então, agora, eu vou terminar aqui. Pra terminar esse ponto corrente, a gente fazer ali a pulseirinha, basta a gente puxar esse ponto aqui bem grande, ó. Puxei a última argola bem grande, tiro a agulha de dentro e corto aqui. Corto a minha argola no meio. Depois que eu cortei a argola no meio, eu vou pegar a linha que vem do cone e vou puxar. E aí, ela vai sair do meu trabalho e vai ficar apenas a linha aqui. No fim, eu cortei curta. Cortei curta? Não, acho que tá bom. Porque essa linha vai servir pra gente amarrar aqui no pulso. Então, a gente vem aqui com a linha e, claro, preciso de alguém, né? Pra conseguir amarrar aqui. Podia até ter ficado mais curtinha. Passou ali no meu pulso, né? Então, é só pedir pra alguém amarrar aqui. E fica uma pulseirinha bem legal pra criança, né? Pra você tá aí fazendo o seu primeiro trabalho, seu primeiro ponto no crochê. Qualquer coisa, se você, não quero fazer corrente, não quero fazer pulseirinha, né? Você apenas vai fazendo correntinha pra fazer o seu treinamento aí desse primeiro ponto, que é um ponto super importante que a gente encontra em vários trabalhos de crochê. Todo trabalho de crochê vai ter esse ponto corrente para que você faça. Então, treina bastante aí. E agora, eu vou deixar aqui a segunda aula, o segundo ponto básico no crochê que você precisa aprender para ser uma crocheteira e fazer trabalhos maravilhosos. Então, já clica aqui e assiste a segunda aula dessa série de vídeos.